Olá, meu nome é Tiago e juntamente com a Janete, o Samuel e o Vitor, iremos apresentar um trabalho de análise crítica. Esta análise crítica ela envolve a influência da agricultura não tripulada e ela tem como tema específico a influência do tipo de veículo aéreo não tripulado na deriva do líquido de pulverização. A data de publicação deste trabalho é 18 de outubro de 2019 e possui esses autores aí apresentados no slide, e o local de realização foi na China, isso no ano de 2018, e ele foi publicado pela revista Jornal para Colheitas. Bom, nos últimos anos, nesse meio agrícola, houve um crescente uso dos sistemas de aeronaves agrícolas não tripuladas para o uso de aplicações de defensivos, né? Isso tem ocorrido especialmente em países asiáticos, como por exemplo o Japão, a China e a Coreia. E essa tecnologia ela teve início no Japão, isso nos anos 80. Ela teve como impulso principal, justamente a falta de técnicas adequadas de aplicação de defensivos em culturas, e em especial, como são países asiáticos, a cultura do arroz. E só no Japão tem uma estimativa de que 50% dos seus arrozais são tratados com as aeronaves agrícolas não tripuladas, também denominadas de UAAS. Então, na China, o uso dessas aeronaves agrícolas não tripuladas, o que visa justamente a aplicação de defensivo, ela está se desenvolvendo de uma maneira considerada bem rápida. Assim, atualmente tem um grande número de empresas que estão produzindo os mais, vamos dizer assim, os mais variados tipos, os mais variados modelos dessas aeronaves agrícolas. Então, só que existem alguns problemas relacionados a essas aeronaves. E, por exemplo, um dos problemas é que ela tem um alto custo para ser produzida. Outro problema dessa aeronave não tripulada é justamente a capacidade de carga dela, que é bem pouca, a capacidade de carga dessa aeronave. E, consequentemente, para ter pouca capacidade de carga, ela possui pouco tempo de voo, porque tem que sempre reabastecer a carga da aeronave. E esses aí são considerados os fatores principais vamos dizer assim, fatores limitantes dessa tecnologia atualmente. E justamente por esses motivos que eu mencionei, diversas pesquisas estão sendo realizadas nesses países asiáticos aí, focando justamente na qualidade da aplicação e na deriva do spray dessas aeronaves. E eles tentam buscar as melhores soluções possíveis para esses problemas que acabam limitando o uso dessas aeronaves não tripuladas. Bom, diversos países, como os Estados Unidos, por exemplo, eles demonstram interesse no uso dessa tecnologia. E por esse motivo, eles realizam diversas atividades de pesquisa que já focam justamente em avaliações como a automação e funcionalidade dessas aeronaves agrícolas não tripuladas, E uma das primeiras atividades de pesquisa foi focada em avaliações de automação e funcionalidade, visando justamente na eficácia, no desempenho e os possíveis impactos ambientais causados principalmente pela deriva dessas aeronaves. Isso se comparado aos equipamentos convencionais. Eles buscam realizar justamente estudos comparativos entre os convencionais e esses atuais, com o uso dessas aeronaves, para ver qual que apresentaria a maior deriva na aplicação dos defensivos. Existem vários países também da União Europeia que já demonstram interesse no uso dessa tecnologia. A Alemanha é um exemplo desses países. Na Alemanha, alguns lugares do país possuem área em declive, e o único meio de aplicação nessas áreas, aplicações defensivas nessas áreas, é por métodos aéreos, vamos dizer assim. Porém, esse país, a Alemanha e alguns países da União Europeia, possuem leis que só permitem o uso da tecnologia aérea em casos especiais, como florestas e locais íngremes, como por exemplo os vinhedos, que geralmente são instalados em locais íngremes nessas regiões. Além do mais, a tecnologia utilizada ela deve ter o mínimo possível de deriva.
Só que o problema é que as tecnologias mais comuns utilizadas nesses países é justamente o uso de helicópteros, devido à falta de alternativas melhores. E esses métodos utilizados, como por exemplo o uso de helicóptero, eles possuem uma alta taxa de deriva na aplicação dos defensivos. Bom, é por esse motivo que nesses países também já existem os estudos com o uso dessas aeronaves agrícolas não tripuladas, visando justamente a melhor distribuição e deposição dos defensivos, para que com isso, né, possa-se obter as permissões necessárias para o seu uso. E não só em casos especiais, como já mencionados anteriormente, mas tipo assim, que sejam liberados de uso livre dessa tecnologia, sem que haja a necessidade de permissões especiais para isso. E esse estudo que será apresentado, assim como os outros já mencionados, possui basicamente esse objetivo, que é de resolver esses problemas relacionados a essas aeronaves agrícolas não tripuladas. E esse estudo tem justamente como foco principal determinar a influência do design dessas aeronaves não tripuladas no desvio de pulverização, né, durante a aplicação do defensivo em campo arável, através dos instrumentos coletores que vão ser utilizados para esse fim. Vai ser utilizado esses instrumentos coletores de solo e instrumentos coletores de deriva, transportados pelo ar, que vão determinar o potencial de deriva inicial e distribuição vertical próximos à borda da área do experimento. Bom, pessoal, falando um pouco mais agora a respeito da metodologia, né, desse trabalho, como que esse estudo foi desenvolvido. Esse estudo, né, foi desenvolvido em Pequim, né, de acordo com essas localizações, no ano de 2018, entre os meses de abril a maio, né, foi o tempo em que esse estudo foi conduzido. Bom, de modo geral, né, como já foi apresentado os objetivos, foram utilizados aí, né, 4 modelos de aeronaves agrícolas não tripuladas, sendo que o que diferenciou cada uma dessas aeronaves, né, a metodologia como foi conduzido, um dos aspectos foi a questão do número de rotores, né, que cada aeronave compôs. Nós tivemos aí uma aeronave, né, com apenas um rotor, uma outra com esse modelo com 6 rotores, este outro modelo, né, com 8 rotores, e esse outro modelo que também com outros rotores, com algumas diferenças apenas nas configurações das mesmas. Bom, alguns aspectos, né? Então, todas as aeronaves agrícolas não tripuladas, né, elas foram equipadas com sistemas de pulverizações individuais, porém, né, de acordo com os outros programas de teste que tinham sido previamente desenvolvidos, foram utilizados, né, os mesmos bicos foram utilizados, né, sendo eles o bico do tipo, né, Leicester, esse modelo, né, TR-800067, tipo cone holandês, e esse outro modelo aqui, o IDK, né, 120-015, que é um modelo aí do tipo, né, ventilador plano de indução de ar. Então a intenção era calibrar todos os sistemas de pulverização para obter taxas de aplicação de PI, né, sendo elas para cada um daqueles dois tipos de bico, né, o TR e o IDK, sendo, né, respectivamente 75 litros por hectare para o bico IDK e 40 litros por hectare para o bico TR. Então, de modo que, né, obtivesse uma combinação e uma velocidade de aplicação apropriada, né, a intenção deles, né, era calibrar para esses dois tipos com essas duas vazões, de modo que nessa combinação proporcionasse uma velocidade de aplicação apropriada e a largura de trabalho fosse relevante. Contudo, né, isso não foi exatamente possível, né, por alguns motivos. Dentre eles, né, a velocidade de voo teve que ser ajustada a um valor constante de 2 metros por segundo. Isso não era possível, né, não era possível ajustar isso, justamente porque a bomba de cada uma das aeronaves tripuladas é diferente para cada teste. Então, os valores, né, os valores reais da taxa de aplicação obtidas para cada uma das aeronaves tripuladas, né, o tipo de bico resultante e a taxa de fluxo de bico e a de largura de trabalhada assumida,
acabou sendo diferente. Bom, isso foi, né, foi apenas uma diferença aí que foi utilizada em relação à aeronave não tripulada, com apenas que comporta, né, apenas um rotor. Essa foi uma pequena diferença que foi realizada em relação a ela nos testes. Bom, em relação à área teste, né, a área teste para verificar o percentual de deriva que cada um dos tipos, né, de essas aeronaves iria proporcionar. Então, essa área, né, a área de sedimento, a área de coleta, né, do sedimento de deriva, foi essa aí, né? Então foram conduzidos testes, né, em campo, de acordo com o estabelecido pela ISO 22.866. Como você pode observar, uma foi composta aí por uma área teste de 100 metros. Então essa área teste, né, era um campo plano, sem vegetação, tinha apenas algumas ervas daninhas e não houve obstruções significativas ao redor do campo para influenciar o fluxo de ar durante a condução dos testes. Bom, a direção do voo, né, ela era perpendicular à direção nominal do vento e, portanto, né, a borda do campo tratado ela era uma linha, metade, né, da largura de trabalho a favor do vento da primeira linha de voo. A distância nominal dos bicos ao solo era sempre de 1,5 m. E aí, por razões práticas, né, a, a, primeira, a primeira faixa tratada, a primeira faixa de tratamento ela foi pulverizada sob controle manual de voo. E as próximas duas faixas foram tratadas voando automaticamente paralela a esta linha. A distribuição, né, do depósito por pulverização no campo tratada foi determinada usando cartões plásticos horizontais presos às barras metálicas, espaçados aí em 10 metros de comprimento, com linhas de 10 metros, passadas entre uma e outra, entre um plástico, um cartão plástico e outro de meio metro. E além disso, né, essas barras, cada uma delas ficaram segurando 21 cartas, foram colocadas no chão, a aproximadamente 3 metros de distância no centro da linha de voo, de modo que a primeira carta estivesse no centro, ela se localizasse aí no centro, né, a cada borda do campo tratado. Então, o sedimento de deriva, né, pulverização, foi determinado nas linhas de 3 metros, 5 metros, 10 metros, 20 metros na direção do vento, a partir da borda do campo tratado, usando 10 placas de Petri com 145 milímetros de diâmetro a cada distância do vento. Isso foram os recipientes, né, utilizados para coletar esse volume aplicado para verificar o percentual de deriva. Bom, e a partir disso, né, então, seguiu-se, né, a partir desses volumes que foram coletados aí em cada um desses recipientes, partiu-se então, né, para a determinação do volume de pulverização em cada coletor. E ele foi obtido pela seguinte fórmula, né? Então nós temos aí esse volume obtido em cada coletor, né, foi dado por, né, a concentração do líquido de pulverização no líquido de calibração, utilizando outros componentes, né, sendo eles a leitura do fluorímetro para a amostra em branco, a leitura de fluorímetro para o líquido de calibração, a leitura, obviamente, de fluorímetro para a amostra e também o volume, né, de lavagem por ml em cada um dos componentes. Bom, e a partir desses dados, né, a partir desses valores que foram obtidos com o volume em cada recipiente, o depósito, né, o depósito, né, do volume em cada coletor de deriva foi calculado como porcentagem da taxa de aplicação, considerando, né, uma área do amostrador por centímetro quadrado e considerando também uma taxa de aplicação em litros por hectare. Bom, e por fim, né, os valores médios de deriva relativa para todas as configurações estavam então relacionados ao índice de deriva no ar, calculado a partir dos depósitos nos coletores de linha, considerando, né,
com a deriva, algumas diferenças com a deriva relativa total no ar, com a leitura relativa no centro da pluma de deriva, e ainda foi obtida aí essa razão percentual final, considerando o espaçamento entre coletores de linha de 0,3 metros, o índice do coletor de linha, o número de coletores de linhas por quadro obtido e a altura do coletor em linha. E, claro, a altura máxima do coletor de linha superior. Bom, pessoal, se tratando dos resultados do artigo, a gente pode observar nesse primeiro gráfico a distribuição do depósito de spray, ou seja, o quanto que aquele material aplicado vai estar sendo depositado no alvo, vamos dizer assim, a partir da coleta daqueles materiais naqueles cartões de plástico. Bom, aqui nas colunas a gente pode observar o coeficiente de variação, e nesses traços a gente observa os valores, a variabilidade entre os valores de cada repetição. Então, segundo os autores, não houve diferença estatística, né, nesse comparativo, no caso que compara todos os rotores, todos os sistemas com diferentes rotores e os dois tipos de bicos. Então, a gente pode observar que os coeficientes de variação eles são bastante altos, nenhum abaixo de 30, sendo que o maior ultrapassa 50%. Isso pode ser explicado pelo fato dessa variabilidade, dessa variação entre as repetições. A gente pode observar que todos esses traços eles trazem grande variabilidade. A gente observar o rotor, o sistema com 6 rotores, a gente vê que nas repetições tem valores de um pouco mais de 30 e outros valores que ultrapassam 90%. Então, devido a isso, a gente tem uma grande variabilidade que vai estar ocasionando esse CV alto, esse coeficiente de variação muito alto. Aqui a gente traz nesses gráficos o quanto de sedimentos, né, eles são depositados a partir da borda da linha de aplicação, considerando no sentido do vento, né, a partir dessa borda de aplicação, quantos metros de sedimento vai estar atingindo e o quanto vai estar atingindo. Então aqui a gente observa, no caso a gente tem comparativo entre os dois tipos de bicos para todos os rotores. Porém não houve diferença entre os rotores, segundo os autores, mas como a gente observa há uma diferença sim entre esses bicos, sendo que o IDK ele sempre traz valores inferiores ao rotor TR, ao bico TR. Apenas no sistema com 8 rotores DJI que a gente tem uma proximidade maior entre esses dois bicos. Mas segundo os autores isso é explicado por erros experimentais. Esse outro gráfico a gente tem à esquerda o comparativo entre os dois tipos de bico desses sedimentos, mesmos sedimentos que eu expliquei anteriormente. Porém, agora comparando todos os tipos de rotores dentro dos dois tipos de bico. No primeiro aqui a gente tem o IDK, a gente pode observar que o sistema com 6 rotores, ele traz valores inferiores, porém no bico TR a gente tem o rotor o sistema com 8 rotores, TTA, que ele acaba lá no final, né, numa distância maior, trazendo valores inferiores, apesar de no começo ele trazer valores maiores. Essa linha pontilhada, ela traz um comparativo de outro trabalho, segundo os autores, desenvolvido na Alemanha, com outros tipos de sistema de pulverização, que traz, vamos dizer assim, trazer como base, que a gente observa que
nos dois tipos de bico a gente tem esse sistema, ele acaba sendo, vamos dizer assim, pior em se tratando da sedimentação de produto a partir dessa borda da linha de aplicação. Ele acaba sendo pior do que esse comparativo, do que esse sistema que está sendo comparado. À direita a gente tem o quanto que é depositado por grama quanto que é depositado em microlitros por centímetro quadrado naquela linha do coletor de deriva. No caso aqui a gente tem na coluna do gráfico da direita, na coluna vertical, aliás, no fator altura, a gente pode observar que traz desde o chão até 1,80 m de altura. A gente pode observar que o depósito de deriva ele se dá, logicamente, na parte mais inferior do coletor. Aqui também a gente traz os dois tipos de bico. Para ambos os bicos a gente tem maior depósito, logicamente, na parte inferior desse coletor. Porém, no bico TR a gente pode ver que há um acréscimo muito grande, principalmente no sistema com 8 rotores TTA, que esse acréscimo é bem elevado nessas linhas do coletor no coletor de deriva. Esse outro gráfico a gente traz à esquerda a gente tem a média do sistema dos sedimentos, né, depositados. No caso aqui já não considera mais as distâncias em si, mas sim a média. E à direita o índice de deriva. A gente pode observar, segundo os autores, à esquerda não houve, só houve diferença estatística entre os bicos, e à direita houve diferença estatística entre os bicos e entre os rotores, além da interação entre esses fatores. Se a gente observar todos eles, os bicos TR ele teve maior influência, como a gente pode observar nas gráficos anteriores. A gente pode ver que ele teve tanto maior sedimentação quanto maior índice de deriva. Então, tecnicamente, ele seria pior, certo? E os rotores, o sistema com 8 rotores acaba ocasionando um pouquinho mais de sedimentação quanto no índice de deriva. Nesse outro gráfico a gente fazendo o que, segundo os autores, eles tentam avaliar a contaminação do coletor após 2 testes cegos, certo? À esquerda a gente tem curvas medianas de sedimentos e à direita perfis verticais médios, que é o mesmo que os índices índice de deriva à direita e sedimentação à esquerda. A gente, no caso, nos gráficos a gente pode observar à esquerda aqui a gente tem pontilhado, são os testes cegos, e as linhas traçadas em vermelho e azul, no caso são os dois sistemas com 1 e 6 rotores. A gente pode ver que houve sim uma contaminação desse sistema, mesmo após no teste cego a gente teve contaminação muito parecida com aqueles observado quando o sistema tinha o líquido sendo aplicado. Já na direita a gente observa que essa contaminação foi bem menor, isso utilizando os bicos, o bico IDK. Nesse gráfico aqui a gente tem a correlação do potencial de deriva do ar com os sedimentos de deriva. No caso, trazendo por um gráfico de correlação, né, segundo os autores, a correlação dele foi de 95%. A gente
pode observar que quanto maior o índice de deriva, maior também é a sedimentação desse sistema. Bom, vamos discutir sobre o trabalho agora. Com base já nos resultados que já foi mencionado, eles identificaram que o designer de sistema de aeronave agrícola não tripulado, que se refere no desvio de pulverização, foi relativamente baixo, né, comparado às influências dos tipos de bico que eles utilizaram. Quanto às aplicações, o bico de cone oco convencional TR-800067, ele produziu muito mais desvio de pulverizações em termos de porcentagem da taxa de aplicação, comparado com o outro tipo de bico, né, que é o ventilador plano de indução de ar IDK 120-015. Comparando esses dois tipos de bico, foi identificado que o sedimento no solo ali da deriva de pulverização foi muito maior que os valores da deriva padrão, né, utilizado pelas autoridades alemãs, em que eles utilizam uma altura de lança de 0,5 metro, principalmente para avaliar os riscos, né, de deriva em algumas culturas, como centeio, trigo e dentre outros. Bom, a escolha de padrões de voo, ela visa principalmente conseguir uma taxa de aplicação no alvo, né? Que ela seja independente do sistema de pulverização de aeronave agrícola não tripulada, visto que, como o exemplo, o fluxo de ar, também outros fatores, temperatura, umidade relativa do ar, exerce um papel mais significativo na hora da distribuição da pulverização do que o designer em si. Em relação à utilização da placa de Petri, foi bem difícil nesse trabalho, visto que houve muitos problemas, né, em relação à contaminação, à quebra e entre outros fatores. Mas em outros trabalhos, a placa de Petri mostrou-se bastante vantajoso. Entrando agora na parte da conclusão do trabalho, o potencial de deriva medido como deriva no ar perto da borda de campo se correlaciona muito bem com os sedimentos no solo, sendo que os coeficientes de regressão são válidos apenas para os testes deste trabalho. Como já foi mencionado acima, existe sim essa relação entre a deriva, que é ocasionada pelo fluxo de ar pela aeronave, com os sedimentos que eles encontram no solo, né? E também os coeficientes de regressão que eles utilizaram aqui são válidos apenas para este trabalho e não sendo indicado para outros. Bom, como ponto positivo desse trabalho, eles trouxeram dois tipos de resumo, um no formato padrão mesmo, que é na língua inglesa, e outro na língua alemã. A linguagem que eles adotaram foi bastante compreensível, né, no modo leitura geral do trabalho, e também na parte técnica. Eles também trabalhou bastante a questão de símbolos e abreviações, que facilitou bastante a leitura e também a publicação desse artigo, visto que o experimento ele não deu certo, mas só que é interessante fazer a publicação deste trabalho, visto que, principalmente nessa área de pulverização de aeronave não tripulada, tem poucos trabalhos no mercado, né? Então, os próximos trabalhos que virão utilizam esse trabalho como base para não estar cometendo o mesmo erro. Bom, como ponto negativo para esse trabalho, no decorrer da leitura, a gente observou bastante falta de planejamento, visto que eles fizeram muito ajuste, principalmente em relação a estar fazendo as repetições, alguns materiais foram perdidos, também alguns materiais inadequados para esse tipo de experimento, a área teste deles era bastante limitada e os tópicos de discussão e conclusão estavam tudo junto, talvez isso não traz com clareza o que eles concluíram no trabalho.
Como sugestão para os próximos trabalhos, é que eles já se baseiam nisso para não estar cometendo o mesmo erro e que eles utilizam uma metodologia adequada para aplicação, né, que é essa pulverização para fazer a quantificação de deriva em uma aeronave não tripulada e que eles também não se limitem ao ambiente, né, que eles procuram fazer os testes em vários ambientes de acordo com as condições climáticas para que eles tenham um resultado bastante conciso. Então é isso que a gente tem para passar para vocês hoje. Em nome do grupo, eu fico muito agradecida pela atenção de todos. Meu muito obrigada.